Bem, pessoal, eu estou começando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como são feitos como é que vocês vão poder fazer essa experiência, porque teve muitas pessoas que tiveram dificuldade na realização dessa experiência, né? E como tem que ser entregue agora no sábado, então tá aqui algumas coisas que, na verdade, vocês deveriam estar pesquisando, vocês deveriam estar, né, utilizando a criatividade e a imaginação de vocês para tentar responder ao problema inicial que foi dado. E qual foi o problema que eu dei? O problema foi o seguinte: quando empurramos objetos, o intervalo de tempo será o mesmo ou será diferente se fixarmos espaços iguais entre posições, né? Então eu coloquei toda uma descrição lá para que vocês pudessem ter uma visualização de como colocar, como fazer isso. Mas muita gente está com dificuldade de visualizar a partir do texto que eu coloquei. Então eu vou desenhar para vocês, tá certo? Para que vocês possam compreender melhor e assim executar essa experiência. E também lá no final eu vou colocar de como vai ser a estrutura do relatório, porque esse relatório vocês vão fazer em outras experiências até o final do ano. Então, é importante que vocês saibam como é que será feita a estrutura desse relatório. Então, o que é que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão escolher um local na casa de vocês, um local que seja agradável, que seja tem um espaço grande, né, para vocês poderem fazer essa experiência, porque vocês vão precisar ter pelo menos um espaço de 2 metros para poder fazer a bolinha rolar, tá? Então, o que você vai fazer primeiro? Depois de escolher um espaço aqui, digamos que esse seja o quarto de vocês, né? E o quarto de vocês tem um espaço aí de 2 metros para que vocês possam fazer essa análise do movimento, né? Porque a gente está fazendo aqui uma análise do movimento, né? Então, o que é que eu coloquei primeiro para vocês? Vocês vão pegar pedacinhos de papel, né? E cada pedacinho de papel você vai colocar de 20 em 20 centímetros. E depois você vai colocar no chão, grudar no chão com fita adesiva. Então, observe aqui que cada um desses papeizinhos aqui, ó, cada um desses papeizinhos, aqui tá vendo? 0, 20, 40, 60, até 200 centímetros, que é 2 metros. Né? Então, vocês vão grudar eles todos aqui no chão, tá? E, é claro, vocês vão precisar de uma régua para medir esses 20 centímetros, né? Porque a distância em cada uma das posições é de 20 em 20 centímetros. Então, entre uma e outra, né? Entre uma e outro pedacinho de papel, vocês vão colocar uma distância de 20 centímetros. Obviamente, se cada posição varia de 20 a 20 centímetros, você vai ter que colocar uma distância de 20 centímetros, tá? Então, tem que ser uma distância real para que essa experiência seja um mínimo compreendida e funcione de fato, tá? Como uma forma de aprendizado para vocês, tá certo? Então, aqui vocês vão colocar de 20 em 20 centímetros, ó, tá vendo? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Pronto, aí depois de ter colocado isso aqui, né, aí vocês vão pegar uma bolinha e, é claro, o celular, porque vocês vão ter que filmar essa bolinha se movimentando lá da posição 0 até a posição 200 centímetros, tá certo? Não precisa chegar até 200 centímetros, a bolinha pode parar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, certo? Mas o importante é a gente analisar o movimento entre essas duas posições, entre 0 e 200 centímetros, certo? O que for depois ou um pouquinho antes não tem problema, tá? Pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois que essa bolinha passar, tá bom? Aí, quando uma pessoa, você pede ajuda para uma pessoa e essa pessoa vai lá e joga a bolinha. E no momento que ela começa a jogar, você acompanha o movimento dessa bolinha até o final, até ela atingir a posição 200 centímetros, tá? Bom, e aí, o que é que você vai fazer com esse vídeo? Certo? Se você tiver a função de slow motion, né, que é aquele câmera lenta que você tem no seu celular, vai ser melhor ainda para você fazer uma observação, tá certo? Você pode usar também a opção slow motion se você tiver essa opção no seu celular. Se não tiver, não tem problema também, tá? Bom, então aí você tem o vídeo lá no seu celular. Então, onde que você vai observar?
Aqui, ó, nesse espacinho, deixa eu colocar aqui, nesse espaço aqui, tá vendo? Tem o tempo correspondente ao tempo que está lá no vídeo, né? A posição da bolinha no vídeo. Então, a bolinha está na posição 0 centímetros, então o tempo inicial dele é 0 centímetros, tá certo? Ou seja, na posição 0, o intervalo de tempo é 0 mesmo. Então, o primeiro valor você já sabe qual é o que vai ser, 0 centímetros, tá? Que é a posição 0 centímetros, tá certo? Agora, na posição seguinte, quando chegar no próximo, aí você coloca o vídeo para rodar. Aí, quando a bolinha lá no vídeo estiver na posição 20 centímetros, aí você vai lá e pausa esse vídeo, certo? Aí você clica, toca aqui, ó, no pause, e aí o vídeo vai ficar pausado. Quando ele pausar, aí você vai verificar o tempo em que ele estava quando está nessa posição. Na posição 20 centímetros, qual é o tempo que ele estava? É 1 segundo. É o valor que está aqui no celular. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai usar aquela expressão do intervalo de tempo, que é tempo final menos tempo inicial. O tempo final é esse tempo que está aqui no vídeo, que é 1 segundo. E o tempo inicial, qual era? O tempo da posição anterior. Qual é o tempo da posição anterior? 0. Então, 1 menos 0, então temos aqui o intervalo de tempo 1. Aí você vai lá e coloca na tabelinha, na posição 20 centímetros, o intervalo de tempo foi de 1 segundo, certo? Com relação à posição anterior, ok? Aí você vai... Então, na próxima posição, na posição em que a gente estiver em 40 centímetros, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pausar o vídeo, né, quando ele estiver lá em 40 centímetros. Né? No momento que a bolinha estiver em 40 centímetros, você vai pausar, certo? E vai ver qual é o instante em que ele está nessa posição. Que nesse caso aqui do exemplo é 2 segundos, tá vendo? 2 segundos. Aí o que é que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa do slide anterior. Né? Você vai usar o intervalo de tempo, sendo que esse aqui é o tempo final, esse que está nessa posição 40 centímetros, o instante é 2 segundos. Então esse é o tempo final nesse caso, e o tempo inicial é o instante em que ele estava na posição 20 centímetros, que é o que? 1 segundo. Então vai ficar o que? 2 menos 1, que vai dar 1 segundo. Então eu vou colocar lá na tabelinha, ó, na posição 40 centímetros, o intervalo de tempo foi de 1 segundo. Certo? Quando tiver aqui na posição 60 centímetros, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Olha só a posição aqui, posição 60 centímetros, o instante é 3 segundos. Né? É claro que você pausou o vídeo no momento em que a bolinha estava nos 60 centímetros. Tá? É importante que você pause e veja qual é o instante em que ele está nessa determinada posição. Tá certo? Bom, e a mesma coisa do caso anterior. Ó. Você vai pegar aqui o intervalo de tempo, esse tempo aqui é o tempo final, e o da posição anterior, de 40 centímetros, é o tempo inicial agora. Né? Então, o instante de 40 centímetros era 2 segundos, e agora o instante é 3 segundos. Então, o intervalo de tempo é 3 menos 2, que vai dar 1 segundo. Então, eu vou colocar aqui, na posição 60 centímetros, 1 segundo, certo? E assim eu vou fazendo com todos os outros até o final, para saber qual é o intervalo de tempo em cada uma das posições. Lembrando que isso aqui é um exemplo, obviamente que eu não vou dar os casos que são reais, no caso, no momento que vocês vão fazer, tá certo? Bom, então como é que vocês vão organizar aqui? Então vocês vão ter lá a tabela, né? Vou botar todos os valores lá, eu coloquei aqui reticências porque são os valores que vocês vão obter fazendo a sua atividade, tá? Então essas reticências aqui é para serem preenchidas, tá? Não é para vocês colocarem reticências também lá na tabela de vocês, não. É para vocês colocarem os valores, certo? Posição a posição, tá bom? Eu não vou fazer aqui caso a caso, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá certo? E o que é que você vai colocar lá? O que é que você vai fazer depois que tiver essa tabela preenchida? Você vai observar, esses valores estão aumentando ou estão diminuindo? Né? Se estão aumentando, aí você tem que concluir determinada coisa. Aí você vai pesquisar lá o que acontece quando o intervalo de tempo aumenta. Certo? Você pesquisa na internet, pesquisa nas aulas,
certo? Pesquisa no livro didático, e aí você faz essa análise do movimento e conclui lá no final o porquê que está aumentando. A mesma coisa com diminuindo. Esses valores estão diminuindo do intervalo de tempo. Se estão diminuindo, tem também uma explicação lá no livro didático de vocês. Pesquisa na internet, vocês com certeza vão achar, tá certo? Então aí vocês vão verificar o porquê que está diminuindo e aí você tem a sua análise concluída. Então, como é que você vai fazer a organização lá do seu relatório? Digamos que isso aqui seja o papel que você vai fazer o relatório. O papel digital, é claro, porque eu vou querer digitado, tá? Então, a primeira coisa, é claro, que vocês vão colocar no relatório de vocês é o cabeçalho. Então, coloca lá o nome do colégio, série, turma e o nome de vocês, tá? O nome de cada um de vocês. É claro que depois você vai colocar o título, né? Pode colocar um título criativo se você quiser. Atividade experimental sobre introdução ao movimento, que é o caso dessa atividade experimental. E é claro, você vai ter que colocar a foto da experiência. É preciso que você tire a foto e coloque a foto da experiência. Se não tiver a foto, não vai valer de nada a atividade experimental. Precisa ter a foto, ela é fundamental, tá certo? Se não tiver a foto, nem corrija o resto. Bom, aí depois você vai fazer uma descrição da realização da experiência. Sejam sucintos no momento de fazer essa descrição, porque eu não quero um texto muito grande, tá? Pode ser muito rápido, não precisa dizer os materiais, você só vai descrever como você fez a montagem, tá? E falando como é que você fez a montagem, você vai, é claro, já dizer quais são os materiais que você utilizou para montar, tá? Então, sejam sucintos. Nada de texto muito grande para poder descrever essa atividade experimental, porque é uma atividade muito simples, inclusive. Depois disso, você vai colocar a tabela preenchida com os dados coletados, tá? Com todos os seus dados. Essa tabela aqui que vocês fizeram, que vocês preencheram com os intervalos de tempo, você vai colocar também no seu relatório. E aí, tendo esses dados em mãos, você vai colocar a análise da tabela. E aí, essa análise da tabela, ela deve responder aquele problema que eu coloquei lá anteriormente, né? Qual é o problema que eu coloquei? Eu vou falar de novo. Quando empurramos objetos, o intervalo de tempo será o mesmo ou será diferente se fixarmos espaços iguais entre posições? Então, vai ser diferente ou vai ser o mesmo, né? Que a interpretação seria, no caso, está aumentando ou está diminuindo. Aí, se está aumentando, é por causa de tal coisa, é por conta disso. Se está diminuindo, é por conta disso. É importante ter a análise desse movimento, porque é isso que a gente está estudando aqui. Como fazer uma análise do movimento, tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês façam na atividade experimental de vocês. Espero que tenha sido conclusivo e esclarecedor para vocês, para que vocês possam realizar essa atividade.